Boa tarde, tudo certo? Então, agora nós começaremos com o assunto de grandezas inversamente proporcionais, dentro ainda do conteúdo razão e proporção. Vamos ler o problema e tentar entender como a gente pode resolver esta questão. Vamos lá. Qual é a velocidade de um automóvel que gasta 2 horas em um percurso, sabendo que gastaria 6 horas nesse mesmo percurso se estivesse a 30 km por hora? Muito bem. Tem as alternativas: A, 90 km por hora, B, 60 km por hora, C, 30 km por hora, D, 20 km por hora e E, 10 km por hora. Bom, o que a gente precisa entender aqui? Estabelecer algumas relações entre as grandezas, né? Então, vamos escrever algumas coisas aqui. Então, vamos lá. Que relações são essas, né? Você tem a velocidade de um automóvel que gasta 2 horas em um percurso. Então, você tem um percurso. Imaginemos este percurso aqui, ó. Ele não disse se o percurso é retilíneo, se o percurso é curvilíneo, né? Então, imaginemos de qualquer maneira, para simplificação, que o percurso seja retilíneo, né? Seja esta reta aqui. Então, ponto A, ponto de partida, né? Ele não diz, né, que a partir de algum lugar, mas a gente pode supor isso, que sem perder, né, aliás, sem influenciar no problema, e um ponto B, que não diz que é chegada, mas pode ser o seguinte: é um ponto A, da qual o carro cruza e percorre todo esse trecho, passando por B, né? Não diz que para, nem nada, mas enfim. E que ele quer saber qual é a velocidade que este automóvel faria num tempo de 2 horas. Então você tem 2 horas para percorrer este percurso, né? Sabendo que essa é uma situação. A outra situação, ó, isso aqui é, vamos botar assim, ó, deixa eu arrumar aqui, ó, a primeira situação. Ó. A primeira situação é esta: 2 horas, né? 2 horas, e ele quer saber qual é a velocidade. Vamos usar a letra V para velocidade. A segunda situação é a seguinte: a segunda situação diz que ele faz este percurso, um automóvel, não diz se é outro automóvel, mas esse percurso em 6 horas com uma velocidade de 30 km por hora. Bom, velocidade, a gente entende velocidade, né, como sendo a distância dividido pelo tempo, certo? Ó, você tem aqui a distância, olha só, a unidade utilizada. Aqui você tem a distância, 30 km. E aqui você tem a hora. O que isso significa? Significa que em uma hora, este automóvel faz uma distância de 30 km. Isso é velocidade. Não significa, veja bem, que a partir daqui a gente pode dizer o seguinte: em 2 horas ele vai fazer 60 km por hora. Não, não é assim. Não é que a cada hora ele faz 30 km por hora. Não é isso, né? Alguém pode pensar dessa forma para poder responder a questão da primeira situação. Tá, mas então como é que eu faço? Chega de enrolação. Então o que eu faço é o seguinte: vamos estabelecer aqui a relação, que a partir da relação a gente faz a razão. E, tendo a razão, você estabelece uma proporção. Por quê? O que proporção? Proporção é uma igualdade entre duas razões. Certo?
Tá, muito bem. Então aqui as relações aqui, vou botar aqui, as relações entre as grandezas. Eu vou dizer o seguinte, ó. Toda vez que você, como estudante, for resolver um problema, sempre escreve o máximo que tu pode a respeito do problema. Como eu estou fazendo aqui, ó, escrevendo aqui proporção, o que é, escrevendo a situação do problema e as informações, escrevendo o que eu vou fazer agora, dando como se fosse um título, relações entre as grandezas. Porque quanto mais você escrever, né, muito mais isso vai se tornar faltou a palavra, se tornar comum para você, né? Muito mais fácil vai se tornando isso cada vez mais trivial para você. Trivial é fácil. Então assim, ó, as relações entre as grandezas são grandeza, primeira grandeza, tempo. E a segunda grandeza aqui, velocidade. Não esqueçamos que o percurso é o mesmo. Ele não diz a distância aqui, ele não informa. Mas é possível até calcular, com base na informação da segunda situação. Mas isso não nos interessa. Tempo. O tempo é que em 6 horas, você faz uma velocidade de 30 km. Então significa que em todo o trajeto de 6 horas, a sua velocidade permaneceu a mesma em 30 km por hora. Ou seja, 6 horas está relacionada à velocidade de 30 km por hora. Agora, a próxima situação, que é a primeira que a gente escreveu, é o tempo de 2 horas, está relacionado a que velocidade? Vou botar aqui V, poderia ser X, vamos usar V como a letra para a incógnita, né, para o valor desconhecido. E daí? Daí é o seguinte, o que você tem que aprender a analisar agora? Montadas as relações. Montadas as relações, tem que interpretar, né, se é uma grandeza diretamente proporcional. Agora você vai analisar se é diretamente ou inversamente proporcional. Isso aqui você precisa fazer sempre. Diretamente, relembrando, é quando os valores de uma grandeza elas aumentam e diminuem, da mesma maneira que a outra grandeza também na mesma proporção aumenta ou diminui. Agora, em resumo, se uma grandeza ela está aumentando, a outra grandeza também tem que estar aumentando. Se ela está diminuindo, na outra grandeza também tem que estar diminuindo. Isso é o diretamente. Isso aqui é o diretamente. Tá. Agora, como que é o inversamente? O inversamente é exatamente o inverso do que eu acabei de falar. Que quando uma grandeza está aumentando, a outra vai estar diminuindo. Se uma grandeza está diminuindo, a outra estará aumentando. Então, uma será inversa da outra. Então, o que você faz? Você vai utilizar as flechas aqui, ó, para indicar como que elas aumentam ou diminuem. Então, assim, ó, você padroniza isso, né? Convenciona que é do menor para o maior, para ficar fácil de você estabelecer uma em relação à outra. Então, do menor, a grandeza aqui, ó, 2 horas para o maior, 6 horas. Certo? Agora você analisa o seguinte. Ora, se em 6 horas eu percorro 30 km por hora, eu demoro 6 horas para fazer esse percurso aqui. Significa que minha velocidade
não é uma velocidade alta, digamos, né? Se a gente imaginar que é qualquer percurso, enfim. Agora, se neste mesmo percurso tu conseguir percorrer, olha aqui, ó, você conseguir percorrer num tempo menor, significa que você precisa de uma velocidade maior, né? Então aqui, ó, do menor para o maior aqui nessa grandeza do tempo. Então, significa que 2 horas você precisa de uma velocidade muito maior do que 30. Então, se é do menor para o maior, você vai aqui, você vai fazer a flecha, ó, de cima para baixo. Né? Por quê? Porque 30 km por hora, para fazer em 2 horas, você precisa aumentar a velocidade. Vejam que as flechas estão invertidas uma em relação à outra. Então, toda vez que você fizer uma análise, tem que sempre se basear. Uma grandeza está diminuindo, então a outra vai aumentar. Né? Se uma está aumentando, a outra vai diminuir. E quando isso acontece, então o teu problema é um problema do tipo grandeza inversamente proporcional. E por que isso, né? E por que eu preciso saber disso? Para você montar a tua proporção de maneira correta. E daí? O que eu preciso fazer agora? A partir daqui, você precisa arrumar a tua relação. Então arruma como? Olha aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Olha o que acontece. Você vai inverter qualquer uma das tuas grandezas. Vai inverter qualquer uma das flechas para estar no mesmo sentido da outra. Então você vai... eu quero inverter esta aqui. Ó. Vamos inverter esta grandeza aqui. Ó. Vamos inverter esta grandeza. Inverter essa grandeza significa que eu vou reescrever a outra. Olha ali, ó. 6 horas e que 2 horas, não é? Aqui é a grandeza do tempo. Estou reescrevendo aqui o tempo. Então, se eu inverter esta, eu vou ter a velocidade aqui e vou ter o 30 aqui. Como é que era a flecha da grandeza inversamente proporcional? A flecha era do menor para o maior. Aqui, quando você inverteu também a flecha do menor para o maior. Aí você colocou exatamente no problema. Você transformou como se estivesse transformando o problema num problema diretamente proporcional. E daqui você consegue resolver agora o problema da forma equacionada. Então vamos lá. Vamos lá para a segunda tela do problema aqui. Então você tem o seguinte, ó. Você tem 6 horas. Está relacionado agora à velocidade. 2 horas. Está relacionado a 30. Isso aqui é a tua nova relação. A partir daqui você estabelece as razões. Ó, estabelece as razões. E como é que você estabelece as razões? Podemos fazer assim, né? Como a gente já fez nos problemas anteriores. 6 está relacionado à velocidade, ou então 6 sobre V, é igual a 2 sobre 30. E nós temos aqui uma igualdade. Isso aqui é uma proporção, porque aqui tem uma razão e aqui tem outra razão. E uma igualdade entre razões, isso nós chamamos de proporção. Isso aqui é a nossa proporção. Maravilha! E agora eu faço o quê? Agora a gente multiplica os meios pelos extremos. Então aqui os meios. Né? Os meios. E aqui é os extremos. E daí, como é que a gente faz? Vamos lá. Os meios. V multiplica o 2. Isso é igual ao 6 que multiplica o 30.
Então, V vezes 2 é 2V. Ou, se você estiver usando x, não tem problema. Seria 2x, igual a 6 vezes 30, 180. Como o 2 está multiplicando o V, aí agora é resolução de equações, né? Então, o que você faz? Você faz o seguinte. Divide ambos os lados por 2, né? Porque o teu coeficiente aqui do V, ele é 2. E para você cancelar esse 2, você que está multiplicando, você precisa dividir pelo mesmo valor que o multiplica. Então, vamos lá, vamos dividir. Vou fazer aqui, ó. Vou reescrever uma parte. 2V igual a 180. E aqui vai ser dividido, ó, por 2. Dividir um lado, divide o outro também. Então, 2 dividido por 2, nós vamos ter aqui um cancelamento. Ou seja, isso dá 1. 1 o quê? 2 dividido por 2 é 1. 1 o quê? 1V. E 1V é o próprio V. E 180 dividido por 2, 90. 90 quilômetros por hora. Então, esta é a nossa resposta. Nós voltando lá no probleminha, nas alternativas, a gente pode marcar aqui a letra A. A letra A é a nossa resposta. Ou seja, o automóvel, para percorrer esse trajeto daqui até ou passando por B, ele deve realizar isto com uma velocidade de 90 quilômetros por hora. Tá, ele consegue fazer isso em 2 horas. Certo? Então tá. Então é isto. Este é um problema do tipo inversamente proporcional. Relembrando, você tem duas grandezas, uma está inversa em relação à outra. O que você faz? Você desinverte uma. Eu escolhi a da velocidade, poderia ser o tempo. O importante é que as flechas estejam apontando para o mesmo sentido, ou tudo para cima ou tudo para baixo. Não é alternado para cima e para baixo. Você precisa transformar isso em uma situação que elas apontem tudo para a mesma direção. Depois de feito isso, você vai transformar isso aqui, né, isto aqui tudo, em uma equação a partir da construção de uma proporção. E aí acha-se o valor exigido pelo problema. Ok? Então nós podemos, acho que, parar por aqui. Isso já está de bom tamanho e vamos partir para um próximo probleminha, uma segunda situação problema no vídeo seguinte. Certo? Então, um grande abraço a todos e tchau, tchau.